Imagine só a cena. Você está observando o céu noturno no deserto do Atacama, no Chile, quando de repente os computadores do telescópio Atlas começam a apitar freneticamente. Era 14 de junho de 2025, uma data que pode muito bem entrar para a história da astronomia. Os algoritmos detectaram algo que não deveria estar ali, algo vindo das profundezas do espaço interestelar, cortando nossa vizinhança cósmica com uma precisão que desafia qualquer explicação simples. O que os cientistas descobriram naquele dia gelou o sangue de muita gente. Não era apenas mais um asteroide perdido ou um cometa comum. Era algo diferente, algo que fez os pesquisadores do mundo inteiro suspenderem suas rotinas e voltarem todos os olhos para o mesmo ponto no céu. O anúncio oficial só veio em 1º de julho de 2025, mas a comunidade científica já estava em polvorosa muito antes disso. Batizaram o objeto de 3I Atlas, seguindo a Convenção para Objetos Interestelares, mas esse nome técnico não consegue capturar nem de longe a natureza perturbadora dessa descoberta. Porque vejam bem, não estamos falando de qualquer visitante cósmico. Estamos falando de algo que pode medir entre 5 e 12 quilômetros de diâmetro. Uma verdadeira montanha espacial navegando pelo sistema solar, com características que simplesmente não se encaixam em nenhum padrão conhecido. Antes de mergulharmos nesse mistério, vamos relembrar alguns visitantes anteriores que já nos deixaram com mais perguntas do que respostas. Em outubro de 2017, o telescópio Pan-STARRS-1, no Havaí, detectou o primeiro objeto interestelar confirmado da história moderna. Oumuamua, como foi batizado, era uma coisa estranha, alongada como um charuto gigante, girando como um peão descontrolado no espaço. O que mais intrigou os cientistas foi sua aceleração não gravitacional, um comportamento que não podia ser explicado apenas pela força dos planetas ou do Sol. Avi Loeb, o famoso astrofísico de Harvard, não teve medo de levantar a hipótese mais ousada. E se Oumuamua fosse de origem artificial? A comunidade científica se dividiu, alguns chamando Loeb de sensacionalista, outros admirando sua coragem de pensar fora da caixinha. Mas uma coisa era certa. Oumuamua havia mudado para sempre nossa perspectiva sobre visitantes interestelares. 2 anos depois, em agosto de 2019, o astrônomo amador ucraniano Gennady Borisov descobriu outro intruso cósmico. Esse segundo visitante, catalogado como 2I Borisov, parecia mais comportado, mais parecido com os cometas que conhecemos, com uma cauda bem definida e composição que fazia sentido para os modelos tradicionais. Por um momento, a comunidade científica respirou aliviada, pensando que Oumuamua havia sido apenas uma exceção esquisita no grande baile cósmico. Mas então chegou o 3I Atlas, e com ele, um novo nível de perplexidade que fez Oumuamua parecer quase normal. Imaginem um objeto 5 vezes maior que seu antecessor, navegando pelo espaço com uma precisão orbital que desafia as leis da probabilidade. Enquanto Oumuamua e Borisov passaram por nosso sistema solar como turistas apressados, o 3I Atlas parece ter um plano muito mais elaborado. A primeira coisa que chamou a atenção dos pesquisadores foi sua coloração avermelhada, detectada já nas primeiras observações de julho de 2025. Essa tonalidade peculiar sugere uma composição rica em compostos orgânicos complexos, ou minerais oxidados, mas não é isso que tira o sono dos astrônomos. O verdadeiro mistério está em sua órbita quase perfeitamente sincronizada com 3 planetas do nosso sistema solar: Vênus, Marte e Júpiter. Agora prestem atenção neste número que vai fazer vocês questionarem tudo o que sabem sobre coincidências cósmicas. A chance dessa sincronização orbital acontecer, por puro acaso, é de apenas 0,005%. Para colocar isso em perspectiva, vocês têm mais chance de acertar na loteria 3 vezes seguidas do que de presenciar uma coincidência astronômica dessa magnitude. É como se o universo estivesse brincando com nossas mentes, desafiando nossa compreensão sobre o que é possível e o que não é. E aqui que a coisa fica ainda mais interessante. Diferentemente dos cometas tradicionais, o 3I Atlas não apresenta a cauda característica que esperaríamos ver. Mesmo se aproximando do Sol em sua jornada rumo ao periélio marcado para 29 de outubro de 2025, ele mantém uma aparência sólida e compacta, que confunde até os especialistas mais experientes. É como se esse objeto tivesse sido projetado para resistir ao calor solar de uma forma que desconhecemos completamente. A NASA rapidamente mobilizou seus recursos mais avançados para estudar esse visitante enigmático. O telescópio espacial James Webb, nossa janela mais poderosa para o cosmos, foi direcionado para capturar cada fóton de luz emitido ou refletido pelo 3I Atlas.
Os instrumentos embarcados no Webb são verdadeiros prodígios da engenharia humana, capazes de dissecar a luz de objetos distantes como se fossem detetives cósmicos. O Near Infrared Spectrograph, ou NIRSPEC para os íntimos, funciona como um prisma ultra sofisticado, separando a luz em suas componentes básicas e revelando a assinatura química de gases e vapores que podem estar sendo ejetados do objeto. Já o MIRI-LRS, o espectrógrafo de resolução baixa do instrumento de infravermelho médio, consegue detectar poeira e partículas microscópicas que escapam da superfície do objeto, quando ele é aquecido pela radiação solar. Esses instrumentos são tão sensíveis que conseguem identificar moléculas específicas a milhões de quilômetros de distância. Se o 3I Atlas estiver liberando água, monóxido de carbono, dióxido de carbono ou qualquer outro composto conhecido, o James Webb vai detectar. Mas e se ele não estiver liberando nada que reconheçamos? E se sua composição for completamente diferente de tudo que já catalogamos? Avi Loeb, sempre provocativo em suas análises, não hesitou em compartilhar suas impressões iniciais sobre o novo visitante. Em entrevistas recentes, ele destacou que o tamanho e comportamento do 3I Atlas sugerem uma origem muito mais complexa do que os modelos convencionais de formação planetária conseguem explicar. Para Loeb, objetos dessa magnitude dificilmente seriam ejetados de sistemas estelares jovens através dos processos naturais que conhecemos. Mas a especulação científica vai muito além das hipóteses de Loeb. Equipes de pesquisadores ao redor do mundo estão desenvolvendo modelos computacionais para tentar explicar como um objeto desse tamanho poderia navegar pelo espaço interestelar, mantendo uma trajetória tão precisa. As simulações iniciais sugerem que seria necessária uma fonte de propulsão extremamente eficiente e duradoura, algo que não se encaixa em nossa compreensão atual de processos naturais. E aqui entra uma das discussões mais fascinantes dos últimos meses: a possibilidade de usar a sonda Juno para uma interceptação próxima do 3I Atlas. A Juno, que atualmente orbita Júpiter estudando sua atmosfera e magnetosfera, possui instrumentos capazes de fazer medições detalhadas de objetos próximos. A lógica por trás dessa manobra é simples, mas a execução seria uma das missões mais complexas já tentadas pela humanidade. Imagine a precisão necessária para calcular uma trajetória que permitisse a Juno se aproximar do 3I Atlas durante sua passagem pelo Sistema Solar. Seria como acertar uma bala com outra bala, mas em 3 dimensões e com velocidades de dezenas de milhares de quilômetros por hora. Os engenheiros da NASA estão trabalhando dia e noite para determinar se essa manobra é fisicamente possível, dentro das limitações de combustível e tempo disponíveis. O cronograma é apertadíssimo. O 3I Atlas atingirá seu ponto mais próximo do Sol em 29 de outubro de 2025, posicionando-se em uma região do Sistema Solar que torna as observações terrestres extremamente difíceis. É uma janela de oportunidade que se abre e fecha rapidamente, e se perdermos essa chance, pode levar décadas ou até séculos para encontrarmos outro objeto interestelar com características similares. Mas o que realmente está mexendo com a cabeça dos cientistas são os dados preliminares sobre a reflectância do objeto. A forma como o 3I Atlas reflete a luz solar não corresponde a nenhum material conhecido em nosso sistema solar. É quase como se sua superfície fosse composta de algo que não existe naturalmente por aqui. Ou, pelo menos, não nas proporções e arranjos moleculares que estamos detectando. As análises espectrais mostram assinaturas que lembram uma mistura complexa de silicatos, compostos orgânicos e algo mais, que os computadores simplesmente não conseguem identificar. É essa componente desconhecida que está deixando os pesquisadores em estado de alerta máximo. Será que estamos lidando com minerais formados sob condições completamente diferentes das encontradas em nosso sistema solar? Ou seria algo ainda mais extraordinário? A comunidade científica internacional está se mobilizando de forma sem precedentes. Observatórios terrestres e espaciais ao redor do mundo estão coordenando suas observações para maximizar a coleta de dados. É uma corrida contra o tempo, porque uma vez que o 3I Atlas complete sua passagem pelo Sistema Solar e retome sua jornada interestelar, pode levar milênios para que outro objeto similar cruze nosso caminho. O que podemos descobrir quando o James Webb apontar suas lentes mais poderosas para esse enigma cósmico? As observações programadas para as próximas semanas podem revelar detalhes que mudarão fundamentalmente nossa compreensão sobre a diversidade de objetos que navegam pelo espaço interestelar. Cada espectrograma, cada imagem capturada, representa uma peça de um quebra-cabeças que pode reescrever os livros de astronomia. E se o 3I Atlas revelar algo que nunca vimos antes? E se sua composição incluir elementos ou arranjos moleculares que desafiam nossa tabela periódica? E se sua trajetória perfeitamente calculada for evidência de algo que preferiríamos não considerar? Essas perguntas ecoam pelos corredores dos observatórios e universidades, criando uma mistura de excitação científica e apreensão existencial.
Independentemente das respostas que encontrarmos, uma coisa é certa: o 3I Atlas já se tornou um marco na história da astronomia. Ele nos lembra que o universo é muito mais diverso e misterioso do que nossa imaginação mais selvagem consegue conceber. Cada nova observação de um objeto interestelar é uma oportunidade única de expandir nossos horizontes cósmicos e questionar nossas suposições mais fundamentais sobre como o cosmos funciona. As implicações científicas dessa descoberta vão muito além da simples catalogação de mais um objeto espacial. Se o 3I Atlas for realmente de origem natural, isso significaria que existem processos de formação planetária e ejeção de material que ainda não compreendemos completamente. Sistemas estelares distantes podem estar produzindo objetos de tamanhos e composições que desafiam nossos modelos atuais de como planetas e asteroides se formam. Por outro lado, se houver qualquer evidência de que esse objeto possui características artificiais, estaremos diante de uma revolução científica sem precedentes. Não estou falando necessariamente de naves espaciais com luzes piscando, mas sim de estruturas ou composições que não podem ser explicadas por processos naturais conhecidos. Mesmo a descoberta de novos materiais ou arranjos moleculares seria suficiente para abrir novos campos inteiros de pesquisa. A pressão sobre os cientistas é imensa. Cada observação, cada medição, cada análise espectral está sendo escrutinizada por pares ao redor do mundo. A comunidade científica aprendeu com a experiência de Oumuamua que declarações prematuras ou dados mal interpretados podem gerar controvérsias que duram anos. Por isso, cada resultado está sendo verificado e reverificado antes de ser divulgado publicamente. Mas há algo mais que está mantendo os pesquisadores acordados à noite. Os modelos computacionais mais recentes sugerem que objetos como o 3I Atlas deveriam ser extremamente raros, tão raros que encontrar 3 deles em menos de uma década seria estatisticamente quase impossível. Isso levanta uma questão perturbadora. Será que nossa galáxia está passando por algum tipo de evento ou processo que está ejetando mais material do que o normal? Algumas teorias especulam sobre a possibilidade de encontros gravitacionais massivos entre sistemas estelares, ou mesmo sobre a influência de buracos negros supermassivos que poderiam estar acelerando a ejeção de objetos interestelares. Outras hipóteses, mais ousadas, sugerem que estamos presenciando os primeiros sinais de atividade tecnológica avançada em escala galáctica. O cronograma das observações está sendo ajustado constantemente conforme novos dados chegam. As primeiras imagens de alta resolução do James Webb já revelaram detalhes da superfície do 3I Atlas que ninguém esperava ver. A textura aparenta ser surpreendentemente lisa em algumas regiões e extremamente rugosa em outras, criando um padrão que não corresponde ao desgaste típico causado por milhões de anos navegando pelo espaço interestelar. Essa descoberta levantou ainda mais questões sobre a idade e origem do objeto. Se ele realmente viajou por centenas de milhares ou milhões de anos através do espaço, deveria mostrar sinais claros de erosão, causada por poeira cósmica e radiação. No entanto, algumas áreas da superfície parecem quase intocadas, como se tivessem sido protegidas por algum tipo de escudo ou revestimento desconhecido. Os dados coletados pelos instrumentos do Webb também revelaram variações de temperatura na superfície do objeto que não fazem sentido considerando sua distância atual do Sol. Algumas regiões estão significativamente mais quentes do que deveriam estar, sugerindo algum tipo de fonte interna de calor. Isso é especialmente intrigante porque objetos rochosos desse tamanho normalmente teriam perdido todo o seu calor interno há muito tempo. Enquanto isso, equipes de engenheiros continuam trabalhando nos cálculos para a possível missão de interceptação usando a sonda Juno. As simulações mais recentes mostram que seria tecnicamente possível executar a manobra, mas isso exigiria usar praticamente todo o combustível restante da sonda. Seria uma missão de ida, sem possibilidade de retorno às observações de Júpiter, mas os dados científicos coletados durante o encontro próximo poderiam valer décadas de observações terrestres. A decisão final sobre essa missão arriscada deve ser tomada nas próximas semanas, e os debates dentro da NASA estão intensos. Alguns defendem que a oportunidade é única demais para ser desperdiçada, enquanto outros argumentam que sacrificar uma missão já bem sucedida em Júpiter por dados especulativos seria irresponsável. É o tipo de dilema que define carreiras e molda o futuro da exploração espacial. Paralelamente às observações científicas, uma rede global de radiotelescópios está monitorando qualquer sinal que possa estar sendo emitido pelo 3I Atlas. Até agora, nenhuma emissão de rádio artificial foi detectada, mas isso não necessariamente descarta a possibilidade de origem tecnológica. Uma civilização avançada poderia facilmente construir objetos que operassem em frequências que ainda não sabemos como detectar, ou que simplesmente não emitissem sinais detectáveis por nossos instrumentos atuais.
O que realmente está fascinando os cientistas é a precisão quase matemática da trajetória do objeto. Não é apenas a sincronização com os planetas que chama a atenção, mas também pequenos ajustes orbitais que parecem estar acontecendo conforme ele se move pelo sistema solar. Esses ajustes são sutis demais para serem causados por perturbações gravitacionais conhecidas, mas significativos o suficiente para serem medidos por nossos instrumentos mais precisos. Alguns pesquisadores estão começando a especular sobre a possibilidade de que o 3I Atlas seja capaz de algum tipo de manobra propulsiva extremamente eficiente, talvez usando tecnologia que ainda não compreendemos. Não estamos falando de foguetes ou jatos de gás, mas sim de algo muito mais sutil, talvez manipulação de campos gravitacionais ou uso de forças físicas que ainda não descobrimos completamente. Nos próximos meses, conforme o 3I Atlas se aproxima de seu periélio e nossos instrumentos capturam mais dados, estaremos testemunhando um momento histórico da ciência. Seja qual for a verdade por trás desse visitante enigmático, uma coisa é garantida: nossa compreensão do universo nunca mais será a mesma. E talvez, apenas talvez, descobriremos que não estamos tão sozinhos nesta vastidão cósmica quanto imaginávamos.